Muito bem, neste bloco nós vamos falar sobre os tipos de retificações que nós temos. Retificação administrativa, aquela feita em cartório, ou retificação judicial, aquela feita no fórum. Eu vou te falar sobre as diferenças básicas, o tempo estimado e os riscos que nós temos no momento em que a gente opta por um caminho que nós vamos percorrer, seja ele administrativo ou judicial. Essencialmente, agora, eu vou te explicar sobre o tipo de retificação mais utilizado no processo judicial, no qual a gente vai fazer as retificações, as alterações, o alinhamento de todas aquelas considerações, de todas aqueles erros que nós identificamos na análise de viabilidade. Ou seja, nós, recapitulando, conseguimos todas as certidões de inteiro teor, fizemos a análise, evidenciamos os erros de grafia, os declarantes das certidões e as datas divergentes. Ok, temos um relatório de tudo o que precisa ser retificado. Ok, a próxima etapa agora é estudarmos, né, quais os tipos de retificações, quais as maneiras que nós temos para fazer essa alteração. A mais usual, aquela que eu recomendo fortemente a ser feita, é a retificação judicial. Isso porque, num único processo, nós juntamos todas as causas, todos os pedidos. Um pedido de retificação de um cartório, de uma certidão que foi emitida numa localidade, um pedido de uma retificação de uma certidão que foi emitida em outra localidade, juntamos todas elas num pedido, numa petição inicial, e distribuímos no fórum. O juiz vai analisar e sentenciar e emitir um mandado judicial para cada um dos cartórios, num único pedido. A diferença básica entre o judicial e o administrativo, além da força da lei, além da sentença de um juiz de direito, nós temos a análise que será feita pelo oficial do cartório. Ou seja, está nas mãos e no entendimento, tutelado evidentemente pela Lei de Registros Públicos, né, no seu artigo específico, que dá autonomia ao oficial do cartório de analisar o contexto e proceder ou não com a retificação. Mas ela não é tão abrangente, ela não é tão específica quanto a retificação judicial, que dá plenos poderes ao próprio oficial do cartório na execução do seu mandado. Ele se sente muito mais à vontade, né, de proceder com uma determinação judicial do que trazer para si esta responsabilidade da alteração de um registro civil. Então, basicamente, essa é a diferença. Eu recomendo, evidentemente, a partir da análise do caso concreto, o encaminhamento da judicialização judicial deste processo de retificação. Evidentemente, cada caso é um caso, o caso concreto, a análise vai nos dizer qual é o melhor caminho. Pode ser que nós encontremos uma situação muito simples, muito prática, que pode ser, sim, resolvida através de um preenchimento de um requerimento e de um encaminhamento num cartório da sua cidade ou da cidade próxima, onde pessoalmente você vai lá e resolva a situação. O objetivo é resolver a situação da melhor forma possível, né? Dependendo do caso, a ação judicial é o melhor caminho, sem sombra de dúvida. O tempo estimado para a conclusão de cada uma dessas etapas varia muito. Falando da retificação administrativa, a cartorária, aquela que a gente apresenta diretamente no cartório, nós temos um tempo interno para a execução da análise deste nosso pedido. Geralmente, por experiência, eu tenho visto em torno de 45, 60 dias, existem taxas a serem pagas, né? Mas neste laço de tempo, o oficial já tem o seu veredito, que pode ser uma devolutiva positiva ou negativa. Neste caso, nós temos que retroceder e optar pelo caminho que nos resta, que é a judicialização. E a judicialização aí depende de cada caso, depende de uma análise aprofundada, né, da situação documental do caso concreto.
Basicamente, a mensagem que eu quero passar para vocês é que a retificação vai nos dar a possibilidade de minimizar qualquer eventual risco que a gente possa vir a ter quando apresentarmos estas provas, estas certidões, ao órgão competente italiano, seja numa convocação no consulado italiano, seja encaminhando diretamente lá na Itália ou judicializando a ação. Todas essas esferas vão analisar no seu devido momento o teor desta informação. E se ela estiver desconexa entre elas, como um erro de grafia, como uma data que diverge, nós estaremos minimizando com o processo de retificação, onde na certidão vai constar no seu rodapé a anotação daquilo que deve ser corrigido, sendo esta certidão legítima, sendo esta uma certidão para todos os efeitos válida no processo de cidadania italiana. Desta forma, estaremos passando a mensagem para quem está analisando a documentação de que nós tivemos uma ação proativa. Nós nos manifestamos no sentido de deixar tudo coerente, tudo muito bem encaminhado para que o próprio trabalho de análise dessa documentação seja bem sucedido e o processo tenha êxito positivo. Muito bem, no próximo bloco eu vou falar para vocês sobre a etapa final desta caminhada, desta etapa brasileira, como eu chamo, de juntada de todas as provas, de todos os documentos necessários que a gente precisa para dar entrada no processo, no fluxo de trabalho de reconhecimento da nossa cidadania italiana. Tradução juramentada e apostilas. No próximo bloco.